Recentemente, uma declaração do presidente da República repercutiu até internacionalmente quando ele, de certa forma, debochou da morte do pai do atual presidente da OAB, o Fernando Santa Cruz, que inclusive foi seu contemporâneo. Você, como coordenador do Comitê Memória, Verdade e Justiça para a Democracia e também presidente do Centro Cultural Manuel Lisboa, como foi que você recebeu essa declaração? Isso é chocante. Isso é chocante porque, aliás, todas as entidades democráticas, instituições, ficaram chocadas. Inclusive, eu vi tanto manifesto, tantas notas de repúdio. O nosso comitê também elaborou uma nota, porque eu estava dizendo no início, se há uma chaga aberta na sociedade e não há como fechar, se não apurar as circunstâncias do desaparecimento, as torturas, o que levou e como foi, não há como reparar isso. Tudo que nós estamos querendo é exatamente que a sociedade se cumpra no Brasil a justiça chamada justiça de transição. Isso foi feito no Uruguai, foi feito na Argentina, no Chile. Na Argentina, no Chile, no Uruguai, não tem um oficial de Forças Armadas dentro dos tribunais, porque ficaram identificados que eles cumpriram um papel criminoso. Então, eles têm que estar na caserna, cumprindo, se organizando, se preparando para acatar a Constituição do país. Aqui não. Como não se puniu esses crimes, como se permitiu a exaltação desses crimes, vai na Europa um deputado exaltar Hitler na tribuna de qualquer país. Ele vai e perde o mandato. Aqui não. Então, e era no governo Dilma ainda. Então, esse medo, essa prudência em relação... é negar a luta de classe. São interesses antagônicos. Cada vez que um governo, tipo de Jean Goulart, tipo um governo, ou outro, pode ser um padre, o bispo do uruguaio. Fernando Lugo era um bispo. O que é que fizeram? Caluniaram, fizeram de tudo e tiraram o mandato. E caçaram o mandato. O que não quer as classes dominantes é abrir mão do direito de explorar as massas trabalhadoras, de acumular privilégio. E usa o discurso do privilégio para tirar o couro dos pobres. E o pior é que vários pobres acreditam que é verdade. Essa reforma, se fosse boa, os militares não faziam uma para eles, ficava nessa. Os militares, primeiro, para o Exército Maria Aeronauta, foi dado 40% de aumento dos seus salários. Isso nesse governo de Bolsonaro. Segundo, seu sistema de previdência permite deixar para a viúva, para os filhos. O dos trabalhadores, não. Fizeram diminuir. O próprio trabalhador da zona rural que recebeu um salário mínimo vai receber 400 ou 500 reais. São fatos. Não todos estão pagando com sofrimento. Não, os ricos, as empresas, os bancos viram nisso uma forma de esfolar o boi, ou seja, de desobrigar-se de qualquer compromisso social com seus trabalhadores. Porque era a Constituição que protegia isso. Então, começaram a fazer 2/3 do Congresso facilmente, e na base da corrupção, da corruptela, que tanto eles diziam que estava combatendo. Então, na verdade, é um governo vende pátria, é um homem hipócrita, é um homem estúpido, é um tosco, não tem a menor condição de ser presidente, é um desequilibrado, ele não tem condição de ser presidente da República. Veja o comportamento dele em relação aos filhos, envolvido com a milícia, ele próprio, eu sinto uma sensação, dizia-se recentemente, olha, o crime organizado é um poder paralelo no Rio, é um poder paralelo. Não, ele está no topo do poder, hoje ele chegou ao topo do poder. Ter um presidente com envolvimento tão evidente com o crime organizado no Rio de Janeiro, com o assassinato da Marielle. Foi o filho dele que homenageou uma das figuras procuradas que está aí pelo assassinato, pela suspeita do assassinato. O Queiroz, que fazia a movimentação financeira, a Polícia Federal é tão eficiente, por que não descobre onde está o Queiroz? Por que o presidente do Supremo resolveu não apurar as denúncias envolvendo o Flávio? E é o Supremo. Quer dizer, então dizer que confia na justiça, que justiça? A justiça tem caráter de classe. Está servindo a um determinado grupo social. De que justiça você está falando? Então, eu acho que o presidente manifestou em relação ao pai de Felipe Santa Cruz é para tentar humilhar, é para tentar intimidar, para que ele não cumpra. E ele, ao contrário, deu uma nota mostrando o orgulho que tinha do pai dele. Era um menino de 1 ano e poucos meses, quando o pai foi assassinado sob tortura.
Eu conheço pessoas que estão vivas e que eles sabiam onde moravam essas pessoas perseguidas, procuradas. A Doralice e o Jair eram procurados dentro da AP, e ele era um cara que sabia e não deu uma informação ao pernambucano. Não deu uma informação. O irmão dele, Marcelo Santa Cruz, membro do Comitê Memória, Verdade e Justiça de Pernambuco, que eu coordeno. A sua mãe, que faleceu agora, 3 semanas atrás, Dona Elzita Santa Cruz, com 105 anos, passou 45 anos batendo na porta dos quartéis. Foram todos os generais, Juarez Távora, aos novos, aos velhos, atrás do seu filho. O que eles dizem? Não sabemos. O Exército não sabe. Como vem agora um capitão da época dizer que sabe. Eu posso dizer como ele morreu, se ele quiser eu digo. Então ele precisa sim prestar conta dessa informação, porque ele já comete outro crime. Ter uma informação dessa para si e não levar às instituições, você é cumplicidade de um crime. Então, eu acho que o movimento de solidariedade internacional, os ex-presidentes da OAB, todos a subscreveram um documento assinado pelo atual presidente, solicitando do Supremo que ele venha prestar esclarecimento sobre essa forma que ele diz ter essas informações. Vamos ver o que vai dar. Ele vai zombar da OAB e do Supremo.